iniciando hoje a nossa primeira aula dessa sequência de lives. E deixa eu dar uns minutinhos para o pessoal acabar entrando. Eu quero dar uma introdução com vocês, como que vai funcionar, qual é o objetivo, para depois o nosso primeiro convidado dessa live, que é o JJ, muito, já conhece, né? Fundou comigo a Dual Market, contar um pouco mais da sua trajetória e como é que foi, tá bom? Bem, já passou um minutinho, quem já tá aí também é a Dilza, César, Tripinha, grande Tripinha, boa noite pessoal. Me avisem se o áudio e se o vídeo está bom, tá? Isso daí deu um problema nas últimas lives aí, porque o áudio acabava não estando bom, então eu quero saber de vocês se o áudio está funcionando normalmente. Dali, tá bom? Dali, então dali. Bem, pessoal, o objetivo dessa sequência de lives, tá, é trazer para vocês um pouco mais de bagagem e experiência de outras pessoas do mercado, né? Mostrar a forma como eles fizeram ou como eles fazem, para que vocês possam se inspirar e, claro, receber algumas lições que essas pessoas podem trazer para a gente, seja operando opções, seja investindo, enfim, das mais diversas formas. O dia a dia acabou chegando, então eu vou puxá-lo aqui. E aí, DJ, tudo certo? Tranquilo, e aí? Me escuta bem? Tudo ótimo também, tá? Perfeito. Meu áudio tá ótimo também? Tá ótimo. Fechou. Eu tava explicando pro pessoal um pouco como é que vai funcionar essa semana de lives que a gente vai fazer com os outros convidados. E o intuito é que vocês se espelham e consigam identificar com a história de alguém. Porque o mercado não tem uma regra, o que a gente busca é realmente ganhar dinheiro. Então a gente não deve nunca falar, cara, essa é a única forma, ou você está operando da forma errada, porque o intuito é ganhar dinheiro. Se você consegue fazer dinheiro, tem diversas formas. Então, essa sequência de lives é mostrar para vocês algumas dessas alternativas de pessoas que nós confiamos e que, portanto, vamos trazer um pouco da história deles aqui contigo. Uma dúvida que acabou surgindo é sobre a gravação. A gente vai deixar aqui até meia-noite, então as pessoas que acabaram não conseguiram ver por N motivos, estavam trabalhando, estavam com alguma outra ocupação, não se preocupa porque você vai ter até meia-noite para assistir, tá? Então isso já avisem aí o seu amigo que estava perdido, achou que não teria, porque vai ser sem problema algum. A gente vai incluí-lo nessa jornada. E um ponto importante dessa sequência de lives é que a gente possa, além de se espelhar numa história, aprender com os erros dos outros. Se eu não me engano, o Platão dizia, né? O homem inteligente é aquele que aprende com seus próprios sofrimentos, mas o homem sábio é aquele que aprende com os atos alheios, né? Aquele que observa a história dos outros, aquele que observa a trajetória dos outros e consegue identificar erros que você não deve cometer. Eu sei que o JJ, o Roxo, Bruna, Léo, outras pessoas vão ter erros principais que vocês não podem cometer e como reforço, o objetivo é que vocês possam vigiar nos ombros de gigantes para que no futuro vocês sejam esses próprios gigantes no qual outras pessoas virão a observar, irão vigiar. E como eu falei para vocês, já conhece o JJ, é o nosso primeiro convidado de hoje. E eu queria trazer para ele uma coisa que a gente tem similar, né? Porque tudo que eu aprendi, na maioria das coisas, o JJ foi o meu mentor, então opções e o mercado eu devo muito a ele sobre esse meu conhecimento. E uma coisa que é o tema da live, né? O que as pessoas não te contam sobre o mercado. A primeira coisa é justamente a preguiça, né? Coisas que acabam te influenciando para você ter resultados que não condizem com o que você quer. Justamente sobre esse lado de preguiça, eu quero saber um pouco mais da jornada do JJ, porque uma coisa em comum em qualquer convidado aqui vai ser a sua jornada de estudos, jornada de dedicação, e preguiça é uma coisa que a gente tem que afastar ou conseguir implementar nossa personalidade para atingir qualquer objetivo. Então, JJ, como é que foi a sua jornada nesse mercado quando você ainda trabalhava, né? Tinha sua jornada aí de 12 horas como gerente. Conta mais como é que foi esse processo. Eu diria que não é como é que foi, é como é que é. Porque mesmo deixando de ser funcionário, né, gerente de fábrica, eu continuo ainda em processo de melhoria, né? Então, você nunca atinge aquele topo, esse é o principal ponto. E disciplina, eu acho que é a melhor ferramenta. Então, ela tem que... O pessoal fala muito de força de vontade, ela tem que sobressair a força de vontade. Então, para acabar com preguiça, tem que ser disciplina.
É a regra dos 5 segundos. Não quero fazer determinada coisa, vai, respira fundo, 5, 4, 3, 2, 1, vai e faz. Sem querer, sem estar querendo fazer, porque sempre é natural do ser humano duas coisas, a busca pelo prazer e a fuga da dor. E a preguiça é algo gostoso. É bom ficar sem fazer nada, relaxar. Então você tem que lutar contra isso. A força de vontade não é a melhor ferramenta, pelo que eu fui testando, porque ela nasce, vem com toda aquela empolgação e daqui a pouco ela se exaure. E ela não se sustenta no longo prazo. Então, a disciplina, sim, essa se sustenta. Então, é acordar e falar assim, não quero fazer, mas 5, 4, 3, 2, 1, vou e faço sem querer. Entendeu? Para tudo. Então, não colocar aí o Roberto, just do it, exatamente. Não é só no mercado financeiro, mas para a vida. E isso vem muito do perfil da pessoa. E você vai ter que se doutrinar a fazer isso. E ninguém nasce já dessa maneira não cômoda, porque a gente busca naturalmente a comodidade. A busca pelo prazer e a fuga da dor. E é legal, né? Como isso afeta todos os lados e âmbitos, você acabou até comentando. Essa vontade de não querer cumprir o que a gente tem que fazer. É mais fácil para uma pessoa, por exemplo, não tirar um período da sua noite, mesmo uma jornada de trabalho de 9 horas, que a maioria das pessoas tem, trabalha, e não ver uma live como essa, né? Abrir mão desse conteúdo que a gente está disponibilizando de forma gratuita, porque na mente dela a jornada de trabalho é só 9 horas. E eu lembro que você contava para mim que, além do trabalho, que você tinha uma gestão e exigia muito de você, você ainda acabava operando no mercado. Né? Então, Sim. como é que era? Que horário você operava? E essa é a grande vantagem das opções, e é o que a gente acaba depois ensinando lá nos derivativos para os nossos alunos. Operar de maneira travada. Então, fazia a minha análise do mercado, sempre quando tinha um gap entre uma madrugada e outra, deixava lá as operações, se pescava, pescava, se não pescava, tudo bem, e já estava predisposto a perder ou a ganhar determinada quantidade, que é aquilo que estava disponível nas travas. O Mano até falou, travou, pessoal. Falem aí se está tudo bem. Isso é uma coisa legal que o JJ acabou dizendo, porque de todos que eu vou trazer para vocês, uma coisa comum é essa disciplina com o dever, né? Então, a jornada de trabalho é 9 horas, mas, cara, você tem ainda, tirando o período de dormir aí, você tem pelo menos umas 8 horas na qual você poderia desprender para algum estudo, para sua evolução, para você pegar um livro e realmente aprender aquele conteúdo. E é através do livro que a gente acaba descobrindo história. História que a gente vai passar aqui, no qual você vai aprender erros dessas grandes pessoas. Volto à frase de Platão, aprender os erros e os deslizes dessas grandes pessoas para que você não possa cometer o mesmo. Então, esse é o primeiro ponto que eu falei com vocês, que diferencia quem vai ter ou não resultados no mercado financeiro, é justamente esse lado de preguiça, porque não são todos que acabam tendo resultados, né? A gente vê isso, né? No cemitério todos estão mortos, você não vê a voz das almas mortas falando lá, né? Então, um outro ponto, por exemplo, que requer disciplina pra caramba, você ter uma referência, logicamente você deve ser a sua própria referência e não se basear nos outros. Não é porque o outro teve que você não gerar expectativas em cima de terceiros. Seja você mesmo o seu arco inimigo, né? Então você vai ter que se derrotar todo dia. Mas criar referência para falar assim, pô, esse cara tem algo bom que eu quero extrair dele. Um exemplo, o próprio Warren Buffett, se você olhar o documentário, está disponível no YouTube, gratuito, É bom, né? na HBO, o quanto que esse cara estudava, a quantidade de livro que ele estudava para poder fazer análise fundamentalista lá naquela época, para ele ser o diferencial. A gente fala também da questão das 10 mil horas, sempre estar focado naquilo que você quer, e acontece. Eu sou o melhor hoje? Não sou o melhor hoje. No mundo tem muita gente bem melhor do que eu, mas eu sou melhor do que eu era ontem. Então, esse referencial é sempre comigo mesmo, e eu utilizo de outras referências daquilo que eu posso ouvir de tudo, reter o que é bom e aumentar os meus skills, né, as minhas habilidades como ser humano mesmo. E como segundo ponto, né, eu queria até trazer isso e puxa um gancho do que você está falando,
jeito inerente, não sei se é só brasileiros ou aqui o povo americano também tem, mas esse imediatismo de buscar tudo rápido, querer tudo rápido, porque é um processo demorado. Você, quanto tempo está no mercado? Só o pessoal acabar tendo uma noção. Em Opções, né? derivativos no mercado americano desde 2014. Mas desde quando eu tinha lá meus 18 anos, eu já, como pessoa física e trabalhando, já comecei a fazer as reservas de emergência. Já sabia que não poderia contar com a previdência do governo. E você até fala, né? Você não pode depender de três coisas, e até desse imediatismo é uma pessoa que, cara, justamente só vai trabalhar o que precisa para comprar o que precisa e não busca nada mais. Mas qual é o que você fala? Ninguém deve depender de três coisas. Como é que é? Não depender do governo, não depender de um empregador, governo, empregador, e não depender de banco ou corretora. É um jogo de interesse nisso. E um ponto que eu queria trazer de pergunta, porque eu acho que vai dar um insight legal para o pessoal, Didi. Quando você estava 3 anos atrás, 2 anos atrás, ali gerenciando, trabalhando e operando, hoje você vive mais disso daqui, do mercado financeiro, você imaginava que você chegaria onde está, ou você tinha em mente viver do mercado de investimento, imobiliário e opções? Sim e não. Eu sempre, nunca criei tais expectativas de falar assim, eu me vejo assim, assim, assado, para o longo prazo, porque isso me tiraria o foco do hoje. Mas eu sempre busquei hoje estar melhor do que eu era ontem. E nessas três não dependências, sair dessa independência. A última foi o empregador. Então, a forma que você fazia para sair desse lado empregador era diversificar, né, e buscar outras fontes para ter uma renda no mercado. Né? Seria dessa Perfeito, forma? perfeito. Então, desde lá atrás, 18 anos foi quando eu fiz o meu primeiro concurso e passei a trabalhar concursado. Mas eu trabalhava aí desde os 14 anos, entendeu? Então, desde os 14 anos aqui a colar, trabalhei lá em Taubaté, aos 14 anos, numa sapataria, deve existir até hoje, lá no centro da cidade, chamada Danelli. Já trabalhei em cantina, já trabalhei de auxiliar de pedreiro, auxiliar de eletricista, tudo lá atrás, sem estar fechado, e aí foi que foi construindo a carreira. Eu não vim de berço esplêndido, mas sempre já nessa consideração, minha avó já era doente de idade, e eu vi a realidade de depender do governo numa aposentadoria, desde muito pequeno, entendeu? Então, a partir daí, eu falei, não, beleza, vou estudar, vou trabalhar, seguir uma carreira normal de trabalho e depois ir buscando aquilo que possa me tirar dessas três dependências que eu citei para você. Então, mesmo lá no Brasil, eu tentei montar uma fábrica de kimonos, eu já Nem tentei sabia disso. algumas coisas do lado de empreendedorismo, algumas dão certo, outras não, e até mesmo quando o empreendedorismo vem, é o que? É uma oportunidade que você vem e pega, né? Eu passei a operar no mercado de derivativos e me destaquei em termos de resultado e coisas do tipo, e passei a dar palestra, como você bem sabe, consultoria um a um, principalmente aqui nos Estados Unidos. E daí, quando a gente se conheceu, foi onde eu vi essa oportunidade de, opa, deixa eu pegar essas habilidades do Gabriel e me lançar também no mercado digital. E aí nasceu a Dual Market, né? Então, sempre você vê essa questão de oportunidades e cabe a você aproveitá-las. Nem todas dão certo, nem todas dão certo. E nem precisa dar, mas sempre você tira algo dela, não, tira uma lição. Uma coisa que até uma pergunta a mais que eu quero saber, Lili. Quando você acabou saindo da empresa onde você estava, né? Você lembra quando foi? No passado? Sim. Você começou já direto para, cara, eu vou me desbruçar e fazer uma renda do mercado dessa forma ou dessa outra forma? Você já tinha em mente todo planejado isso daí? Ou você foi se Quando, aventurando? não, nesse tempo que eu vim para cá transferido de uma multinacional daí do Brasil, e já a política da companhia não era eu já vim com um contrato fechado de 5 anos e um visto de transferência, entendeu? Então, eu já sabia que depois daqueles 5 anos eu tinha que desenvolver alguma coisa. Então, quando eu já vim com dois projetos. Beleza, deixa eu ver o que eu posso fazer como empregado e deixa eu posso ver como posso fazer, o que eu posso fazer como pessoa. E daí foi nascendo em paralelo, entendeu? Fui Você estudando, pode falar. fui estudando diversas coisas aqui.
como você bem sabe, a questão de Airbnb, real estate, leilão, metais preciosos, derivativos. Tanto é que eu não cheguei a operar derivativos no Brasil. E o que ajudou na parte de derivativos foi exatamente toda a minha formação de engenharia e estatística. Então, isso me trouxe muito, muito forte na área de derivativos, que foi onde eu performei melhor, entendeu? E você começou a semear justamente já, sabe, tendo noção de como seria o emprego vindo para cá, já começou a semear, né, outros tipos de investimento, voltando naquela mesma tese, não depender do empregador, não depender do governo e nem de banco, né? E você começou nesse momento plantar para que no futuro você possa ter uma árvore no qual você possa sentar, né? O Warren Buffett comentava muito sobre isso. E, JJ, eu sei a forma como você opera, a gente tem até o método Dual Market, mas um erro que eu vejo muito e que eu e você já acabou com certeza cometendo, e o pessoal provavelmente já cometeu, seja nos investimentos alocando em ações, seja em mercado de opções, seja day trade, é a ganância. Porque o que move realmente a gente para ir para o mercado é conquistar uma liberdade financeira. Você pode falar, e puxa até gancho do Tripinha, como é que esse pecado da ganância acabou afetando a as suas operações e os seus resultados? Você já teve uma grande perda, assim, você fala, putz, isso aqui é um aprendizado interessante. Sim, sim, mas os meus maiores aprendizados e o que eu costumo passar não são de área técnica. Porque a área técnica, falar em valores, principalmente em renda variável, vai cair no barbell humano da técnica, né? Da parte mecânica da coisa. E ele é só 10, 20%. A parte psicológica é o lado pesado do seu barbell, entendeu? E no lado pesado, daí diversos reveses que a vida vai te dando, e isso até responde uma outra pergunta que foi deixada aí nos comentários, se o que aconteceu de eu vir para cá foi oportunidade, deixa eu ver se eu acho aqui, foi uma escolha, oportunidade ou algo inesperado. Foi os três. Foi os três. Então, você falou de plantar a semente, né? Estar aberto à convexidade, que é o que o Nassim Taleb fala, é exatamente isso. Porque o que aconteceu? Quando eu trabalhava no Brasil. E não tinha, nem pensava na minha cabeça vir para os Estados Unidos, não pensava. Mas eu sempre fiz o melhor daquilo que eu era. E apareceu a oportunidade, que abriu uma vaga para. Eu trabalhava com o mesmo cliente lá nos Estados Unidos, era uma planta nova para atender no Brasil e era uma planta nova para atender esse cliente aqui nos Estados Unidos. Apareceu uma oportunidade. Eu saberia que essa oportunidade viria? Não, foi obra do acaso. Mas eu estava preparado. Então, quando o preparo se encontra com o acaso, é o que Sêneca chama de sorte. Então, você pode chamar de sorte, mas tem que ter um pouco dos dois, entendeu? Então, foi o que acontece, o que aconteceu lá atrás, o que acontece e o que vai acontecer. Você sempre planta aqui e acolá, tem o seu foco, não na esperança de que vai colher. Porque se muitas vezes você ficar naquela expectativa e ela não vier, te frustra. Então, é o que o estoicismo ajuda muito a focar no hoje, entendeu? Então, eu dou o melhor de mim hoje. E quando eu falei do barbell psicológico, é exatamente esse o ponto. Falou assim, você teve uma grande perda? Eu tenho todos os dias uma grande perda. Valor numérico, eu não posso dizer, não é que eu não posso dizer, eu posso até dizer, mas não é a parte mais relevante, quanto que eu já perdi, ou até mesmo quanto eu já ganhei, em valor numérico. Mas sim o quanto eu consigo dominar as emoções para falar assim, aquele trade de ontem, que vamos falar do lado positivo, que eu ganhei $100.000, não pode afetar a qualidade do meu trade hoje. Ou aquele loss de ontem, que eu perdi $500.000, os loss são maiores, doem mais, né? Não pode afetar a performance do meu trade de hoje. E esse exercício é um exercício diário, entende? Então, não adianta eu falar para você de técnica ou valores, o que você entrou aqui que você fez errado, e eu citar algum caso para você, era para eu ter feito isso, eu fiz assado. Na realidade, a gente sabe que o mercado é soberano, eu poderia ter feito assado e não isso, e o mercado foi para o lado do assado, entendeu? Dando alternativas A e B, jogando por atributos aí. Mas no final das coisas, o que mais importa é você conseguir colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, dei o meu melhor hoje.
E o hoje acabou, coloquei lá no meu journal, no meu jornal, ponto final. Dia seguinte, é o dia de amanhã, trabalho no dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal, como é dito na Bíblia em Mateus. Então, é com essa filosofia que eu vou trabalhando. Não deixo o loss de ontem e não deixo o ganho de hoje me interferir. Esse é um ponto, e também tem a ver com a ganância. Porque lá atrás, você vai trabalhando com isso. A experiência é diferente do lado ganancioso. Uma coisa é o cara querer ficar rico da noite pro dia, já entrar e querer colocar tudo que tem e acabar perdendo, beijando a luna. Não é esse o ponto. E sim você, aos poucos, ir ganhando, mas ganhando certa confiabilidade através dos seus resultados, que você, com a confiabilidade, com o seu patrimônio aumentando, você pode também aumentar o tamanho da mão. Mas até para o tamanho da mão, você sabe que a gente ensina para os nossos alunos que tem um limite. Você vai colocar lá, tem as ferramentas estatísticas para falar assim, ó, se você tem esse tanto e é para ganhar aquele tanto, não opere, ou opere até aquele limite. Então, tudo a gente consegue colocar de forma sistêmica e utilizar daquilo que eu falei lá atrás, da disciplina, para saber se eu devo entrar ou não devo entrar. Mas, novamente, o que é mais importante, o lado grosso da coisa, é o psicológico, é trabalhar com o seu eu e ser o melhor Gabriel a todo dia. O Gabriel de hoje tem que ser melhor do que o Gabriel de ontem. O Charlie Munger, ele fala, né? Todo dia eu levanto e eu quero, no final do dia, deitar na minha cama e ter certeza de que eu melhorei 1%, né? E ele fala justamente nesse lado de leitura e dedicação, que ele não conhece nenhuma pessoa realmente relevante que conquistou algo legal e que as pessoas levam como sucesso, que não lia. Ele fala, ele olha para o Warren Buffett ali, como eles são sócios, fala, cara, ele deu o dia todo, entendeu? Então, é fantástico quando você passa esse tipo de ensinamentos, porque a gente começa a observar que os troféus que nós temos ali na nossa estante não significam nada, né? Só porque você teve um trade ali há 2 anos atrás, ou porque você fez um investimento em Magazine Luiza quando ela estava R$ 20, isso não quer dizer nada. Cara, foca no agora e no que você pode fazer daqui para frente para construir um montante que te proporcione uma liberdade financeira ou para você conseguir fazer dividendos para realmente viver ou utilizar o mercado para você conseguir fazer mais dinheiro. Então é interessante esses ensinamentos estoicos e o estoico puxa muito para esse lado de produtividade e se importar com agora. E, Didi, eu quero até saber de você se tem mais algum lado estoico que acabou influenciando no seu lado emocional e que na cabeça de muita gente parece fácil falar, eu vou fazer a mesma técnica que eles fazem, só fazer, copiar e já era. Só que tem muitas coisas antes que você tem que alinhar com o seu eu, né? Tudo é disciplina e tudo é através da tentativa e erro, né? E você vai melhorando, Kaizen, né? Vem do termo japonês Kaizen, melhoria contínua. E é um trabalho de hipertrofia muscular. Não tem hipertrofia muscular, aquela que você faz na musculação? A mesma coisa você vai fazer para a tua alma e para o teu espírito. A mesma coisa, é treinar todo dia. Eu, para chegar no que eu sou hoje, lá atrás, perdi muita coisa e eu não poderia deixar aquelas coisas serem impactadas. Entendeu? Cheguei a perder e perco muitas coisas. Tem muita coisa que acontece nos bastidores, de lado de saúde mesmo, que você tem que aprender a conviver. Perdas, você tem que aprender a conviver. Mas não, o que vai adiantar eu ficar preocupado ou lamentando através daquilo? Nada. E eu tenho que trabalhar para que elas não impactem a minha performance de hoje. Tanto do lado negativo, que eu te falei, quanto no lado positivo. Então, em suma, é isso. E quando você falou de leitura, é muito bom leitura em todos os âmbitos, porque desperta um senso crítico. Eu posso ter minha visão teológica, religiosa, psicológica, política, não porque eu fiquei enfiado no livro A ou fui doutrinado por A, mas pela leitura de ter lido A e ter lido B, eu tomo a minha própria decisão. Eu não consigo passar, eu gostaria até, de passar muitas coisas daquilo que eu tenho, e eu gosto de dar, é um legado, eu tenho isso comigo, de deixar um legado, e ensinar as pessoas para um caminho mais fácil, igual você falou, que é exatamente a palavra de Platão, ser sábio nesse sentido, para ver o erro dos outros e aprender pelo erro dos outros. E a leitura ajuda muito isso. Quando você pode ter do seu lado, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, entendeu?
E quando eu vejo que eu posso ter a oportunidade de conviver, sei lá, com Aaron Beck, com Sêneca, com Jesus Cristo, com Buda, com, sabe? Tem muito a agregar. Napoleão Hill, cara, você pode pegar tudo quanto é assunto. Você passou um tempo comigo, você me conheceu no dia a dia. E ver a quantidade de livros e ver aquelas pessoas falando com você. Então, ouve de tudo, retém o que é bom. E eu utilizo de todos os meus sinais de entrada, visão, e o ouvido, para saber assim, ó, isso convém, isso é de bom grado, isso é saudável, isso me torna um melhor JJ, eu vou e invisto tempo nisso. Mas, algumas das vezes eu invisto tempo naquilo e não é tão bom assim. Então eu tenho que descartar. Mas houve um senso crítico adquirido de hipertrofia, adquirido de repetições e repetições e repetições. Tudo na vida você vai aprender só por repetição. Que acaba te levando a um nível de maestria. Quando essa maestria vai vir? Não sei. Não sei. Realmente não sei. Eu não sei o que é a maestria, mas eu sei que hoje o que eu tenho, eu sou bem melhor do que ontem. Simples assim. Bom demais dizer. E uma outra coisa que você acabou comentando, né? Quando você tem esses caras, esses grandes ao seu lado, a gente volta ao início dessa live, que foi justamente vigiar aos ombros de gigante, né? Estar nos ombros de gigante. Então, o objetivo de quando a gente passa qualquer conteúdo, ou quando a gente pega um livro, não é que a gente só leia aquilo para falar, cara, eu sei. É que você consiga se tornar, criar circunstâncias melhores para você mesmo e você evoluir como pessoa, melhorar a sua performance como trade nos seus investimentos. E eu falo isso porque Graham, no livro Investidor Inteligente, grande parte das discussões que a gente acaba tendo hoje, ele já trouxe há 50 anos atrás, 60 anos atrás, cara. Então, coisas que a gente desprende tempo, e a coisa mais valiosa para o estoico é o tempo, Graham ele já trouxe há muito tempo atrás. Então, em vez das pessoas optarem por subir no ombro dessas pessoas, subir nessas pessoas renomadas e que teve importância, que tem ensinamentos, coisas para passar, elas acabam decidindo isso sozinha e não estudando qual é o caminho errado. E aí, para a pessoa que não tem um caminho e não sabe o caminho errado, qualquer caminho serve, né? O que a gente sempre traz. E são essas mesmas pessoas que buscam imediatismo, que têm preguiça, que são movidas pela ganância e não estudam os erros dos outros, que acabam falando, por exemplo, que opções é um cemitério de malandro. Que é a Para coisa. essas pessoas que são preguiçosas, que não querem estudar, que querem ganhar o dinheiro na pura e simplesmente sorte, lembrando que sorte eu adoro a definição de Sêneca. É quando o acaso vai encontrar essa oportunidade, né? Vai encontrar o preparo. Agora, quando só tem uma oportunidade, você vê por que grandes fortunas se exaurem, pessoas que ganham na loto e não têm educação financeira, não duram, para não dizer anos, meses, entendeu? Exatamente porque não tem o preparo. Falando desse lado financeiro, e é tudo assim para a vida. Pô, é interessante isso, porque uma coisa que eu fiz cedo e as pessoas acabam perguntando, Gabriel, como você, enfim, conquistou, e eu também não acho que eu não tenho tanta coisa, né? Ser é melhor do que ter. Então, como é que eu consegui até algumas bagagens no qual eu não posso, qual eu sei, onde eu não, o que eu não posso fazer e onde eu não posso entrar. Foi justamente com essas pessoas que eu vou trazer com vocês durante essa semana. Com o JJ, que me apresentou a forma certa como eu poderia fazer dinheiro no mercado de opções, e ele não trouxe que era a única verdade, ele mostrou para mim falando, essa é a forma que eu faço, a forma que eu opero, e eu não fiz isso porque isso aqui vai me trazer prejuízo. E até Graham traz no livro dele, e isso é um lado comum de grandes professores que aceitam a humildade, é mostrar que eles não detêm a regra, eles não sabem o que é, você tem que fazer isso, ele não sai falando, você tem que fazer isso 100% em bolsa, compra oi, não fala, ninguém nada fala isso, mas eles falam, sobretudo, o que você não deve fazer, o caminho que você não deve tomar na sua jornada. Tem E o uma frase Didi, muito boa do pode falar. Taleb que fala o seguinte: combata a fragilidade. Se você combater a fragilidade, a antifragilidade atua por conta. Que é essa convexidade, que é essa abertura a
oportunidades que a vida te traz. Então, combater a fragilidade. A preguiça é uma fragilidade, certo? A busca pelo prazer imediato é uma fragilidade. E o estoico tem muito disso também, de se torturar no bom sentido, para estar acostumado numa situação de desordem. Então, você já está preparado para o caos. É igual um vestibular. Então, você sabe que você vai passar, vai ter a prova, então esteja preparado para o vestibular. E o lado de dever também é bom, desse você estar motivado, que você falou, que não é para estar motivado. Porque se a sua situação, a sua circunstância que está ao seu redor é de caos, que nem o DJ falou, cara, você não vai estar motivado. Imagina, problemas familiares, problemas financeiros, descontentamento com o chefe no seu trabalho, você não está conseguindo se dedicar para o que você quer. Essas são suas circunstâncias, cara. Você não tem que estar motivado, você tem que fazer o que deve ser feito. Cumprir o seu dever, ter disciplina para, mesmo numa situação ruim, mesmo no momento onde você está cansado, não quer estudar, pegar um livro e se dedicar nos seus estudos. Isso é acima de tudo. O Flávio está falando que você tem como passar em uma lista de livros. Lembra que eu falei do termo Kaizen, se você está acompanhando a live desde o começo? A melhoria é contínua. E você vai ter que criar o poder do hábito. Você vai ter que criar aquela rotina que vai fazer um pouquinho a cada dia. Não tenta saturar. Tudo tem uma deformação elástica. Só que se você passar do ponto, gera uma deformação plástica. Ou seja, não volta atrás. Então, antes de passar assim, uma lista de livros, olha que interessante, o Gabriel está colocando lá no nosso Telegram o resumo, e hoje mesmo saiu o resumo de mais um capítulo do Investidor Inteligente. É um baita de um livro, Depois desse, a gente vai para outro, e depois desse, vai para outro. Então, sempre coletando de pouquinho, vai criando esse hábito, tá? E uma coisa, até para não se estender tanto, que a gente já está com 35 minutos, queremos deixar nessa média, lembrando para quem chegou agora que as lives vão ficar salvas até meia-noite, tá? Acabamos deixando essa exceção e todas as aulas vão ser nesse horário às 8 horas, né? Menos na de quarta com o Léo, que vai ser às 7. Mas uma coisa que eu fiz bastante e que é interessante que vocês também façam, no âmbito que vocês querem progredir, então digamos que você queira fazer dinheiro no mercado, escolha o que, bem, aprendi com o Olavo, né? A assembleia de vozes, ou seja, as únicas pessoas na qual você vai ouvir. Só essas pessoas. Então peguem pessoas específicas. No início da minha jornada foi só Graham, Warren Buffett e o Edward Thorpe. Foram as 3 pessoas que eu escolhi. E esse é essencial, porque você pega essas 3 pessoas, vê todas as literaturas que tem dessas 3 pessoas e coloca para você ler em um ano. Você não precisa ler essa neurose de 60 livros no ano. No Antifrágil, você já tem uma bagagem. 2 páginas por dia já é mais do que suficiente para você ter quase 700 páginas aí. Só precisa ler 2 ao dia, só 2. E o Brevidade da Vida, né? Sobre a brevidade da vida de Sêneca, que foi uma das pessoas que eu coloquei para aprender sobre o estoicismo. Nunca passa 5 pessoas, tá? Então, você quer no mercado, defina 5 pessoas no mercado financeiro que você vai seguir e ouvir. Mas o livro Sêneca, A Brevidade da Vida, sobre a brevidade da vida, eu lia 2 páginas, demorava 1h30, assim. Porque você lia um trecho e falava, putz, isso aqui é muito bom. Aí você raciocinava, e aí você trazia para algumas situações de como você poderia melhorar como pessoa, como você poderia encaixar o estoicismo no mercado financeiro, para você fazer dinheiro no mercado financeiro, para você ser uma pessoa melhor. Então essas são as coisas, esse é o tipo de leitura na qual você estuda, não só lê por ler, né? Perfeito. Meu, o Pedro tá até falando que lê aí 30 páginas, mas, pessoal, já estamos chegando a 36 minutos. Eu quero deixar nesse tempo as nossas lives, mas nós acabamos falando bastante sobre o que acaba não... coisas que afetam diretamente os nossos resultados, né? Isso é mercado financeiro, mas o mercado financeiro ele também é a extensão da nossa pessoa. Então, se você é uma pessoa pobre espiritualmente, se você é uma pessoa que não estuda, a sua carteira vai performar mal, você vai ter trades rasos. Por isso a gente reforça bastante que na cabeça de muitos pode ser fútil, não pode ser importante, mas é de extrema importância. Com o tempo vocês vão perceber que se dedicar, se comprometer,
passar e controlar essa ganância e estar presente, ter esse lado mais estoico, trabalhar esse lado emocional, é o que faz a total diferença nos seus resultados no longo prazo. Isso eu aprendi, não por mim, mas eu aprendi com grandes pessoas como o JJ, por exemplo. Tá bom? JJ, brigadão aí pela sua presença. Eu que agradeço. Tchau, tchau, JJ. Até mais. Bom, pessoal, fechamos a nossa primeira aula no dia de hoje, do dia 11. Lembrando que vai ser até o domingo, né, o domingão da próxima semana, onde a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso método, tá? Então vamos ter lives aí com o Roxo amanhã, não percam, amanhã às 8 horas vai ser com o Roxo, a gente vai trazer um pouco mais da história dele e de algumas experiências que ele fala, na qual você não pode fazer. Eu quero bater mais nesse lado porque acima da gente, além da gente querer descobrir o que deve ser feito, nós temos que saber o que não deve ser feito. Se você sabe todos os caminhos que deram errado, você pode andar mais tranquilo durante qualquer caminho que você ache que dê certo, tá bom? Essa live vai ficar salva até meia-noite, tá? Recomendo que vocês se assistam porque foi um conteúdo profundo e aqui tá a história do JJ, tudo como ele age perante trade, como ele faz dinheiro no mercado e toda a bagagem, o estudo que ele tem para fazer os resultados que ele faz, como vocês podem acompanhar no domingão, nos posts que ele acaba soltando. Agora parou porque a contadora falou que é melhor parar, né? Mas que ele soltava os resultados dele diariamente, tá bom? Obrigado pela presença e eu vejo vocês amanhã na nossa live com o Roxo às 8 horas. Um grande abraço, pessoal!